Olá, pessoas inteligentes, sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui agora nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, eu vou convidar você que está aqui agora me prestigiando a ficar comigo até o final deste conteúdo. Hoje eu não poderia deixar de falar do que eu achei do filme do Super-Homem, e eu tenho até uma certa visão um pouquinho diferente, tá? Mas antes de eu falar desse assunto, eu vou pedir para vocês ficarem aqui comigo até o final do conteúdo, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque fazendo esses procedimentos o canal ele cresce, ele aparece e ele fica cada vez mais forte em grandes proporções cósmicas. Por fim, um dos presentes que eu ganhei de aniversário da minha mulher foi ver esse filme do Super-Homem bem no primeiro dia da pré-estreia. E esse filme eu me encantei, eu gostei muito. O filme ele aborda que o Super-Homem ele já atua há 3 anos em um mundo repleto de heróis e vilões. E o legal desse filme é que ele não mostra a origem do personagem, porque querendo ou não a origem do personagem já está meio que desgastada em tudo quanto é adaptação. A gente vê a origem do Super-Homem nos desenhos, então já é um universo já correndo, rolando, e dá a impressão de você pegar um gibi em que já está rolando uma história e você já entende o que está acontecendo dentro do universo da DC Comics, tá? E o filme ele parece realmente um gibi antigo, um gibi mensal que você já sabe que existe um universo de heróis e vilões e tá muito gostoso de se ver, tá? As pessoas elas estavam muito empolgadas no cinema, o que eu reparei. O pessoal tava até meio sério. Eu entrei no cinema e aos poucos foi enchendo cada vez mais o cinema. Eu sei que foi satisfatório porque realmente no final o pessoal aplaudiu no final do filme. Eu adorei a Gangue da Justiça. Eu adorei o Guy Gardner porque ele tá realmente bem parecido com os quadrinhos ao qual eu li. Eu gostei do pouquinho que apareceu do Pacificador, e dá a entender que depois desse filme é bom a gente acompanhar a segunda temporada do Pacificador, né? O Pacificador tá dentro já desse universo, né? Eu gostei da Mulher Gavião, mesmo que ela não foi algo assim que deixou de uma maneira assim empolgado, né? Mas o legal é que a gente sabe que ela tá nesse universo. Eu acho que faltou um pouco mais dela, mas foi ótimo, né? E dessa Gangue da Justiça, o que eu mais adorei foi o Senhor Incrível, um personagem que realmente foi muito bem elaborado. Teve as melhores cenas de luta do filme. Eu achei genial. Eu não tenho o que falar do Senhor Incrível, não é? Agora, e o trio? Lois Lane, Lex Luthor e Super-Homem. Vamos lá. Esse ator novo, ele consegue resgatar uma certa inocência do Super-Homem dos filmes dos anos 70 para 80. Eu já coloco ele em segundo lugar como o melhor Super-Homem. Eu em si já coloco isso. Ele não é melhor do que o Christopher Reeves, mas ele atua muito bem. Já a Lois Lane e o Lex Luthor, pra mim é a melhor Lois Lane de todas essas
em todos esses filmes e todas essas franquias, é a melhor Lois Lane e é o melhor Lex Luthor. A gente vê que o Lex Luthor desse filme tem um certo poder, algo extremamente diferente dos conteúdos antigos dos outros filmes, tá? E gostei muito também do Jimmy Olsen, né? O Jimmy Olsen, aquele fotógrafo que sempre foi meio apagado nas adaptações, mas sempre foi uma boa figura nas histórias em quadrinhos. Ele tá incrível, ele realmente participa de algo bem especial do filme, né? Faz o filme andar, não é só uma adaptação, ele tá lá, não. E é o melhor Jimmy Olsen que eu já vi nas telas. Eu preciso falar um pouquinho mais sobre o Lex Luthor. O Lex Luthor desse filme, pra mim ele é o melhor Lex Luthor que eu vi nas telas. Ele traz aquele ar de realmente ele é uma ameaça. Eu gostei muito da abordagem desse Lex Luthor, tanto que eu achei muito interessante uma cena em que ele coloca, né, um capacete nos macacos, os macacos ficam lá teclando e falando mal do Super-Homem nas redes sociais. Genial, incrível, tá? Sobre o Super-Homem, né, esse Super-Homem desse filme, eu só achei ele bem ingênuo, mas no final das contas eu gostei, né? Eu não curti muito a dublagem do Super-Homem, mas funcionou, tá? E eu não poderia deixar de falar o destaque desse filme, que é o cachorro Krypton, que ele deixou o filme mais interessante, mais atrativo. O cachorro ele funciona pra gente dar risada no filme, e ele funciona também em termos de combate, de batalha, de como que ele é. O Krypton é o personagem desse filme, né? O cachorro ao qual as pessoas se encantou, e eu me encantei, tá? Ao meu ver, eu acho que o universo cinematográfico da DC Comics ele ressurgiu com força total. É um ótimo filme. Eu tô tentando entender as pessoas que não gostaram desse filme. Claro, respeito todas elas, mas eu tô tentando entender porque esse filme foi 1000 vezes melhor do filme do passado do Super-Homem, né? Não acho ruim, mas essa adaptação eu acho ela mais encantadora. E se você ficar na dúvida, será que realmente é bom ou não, vá no cinema. Vá no cinema. E só para vocês entenderem, se esse filme fosse ruim, todo mundo falava mal. E a gente tá vendo nas redes sociais que tem um pessoal falando mal, mas a grande maioria está falando bem, principalmente gente que lê quadrinhos. Esse filme aqui, ele me lembrou muito o que é o Super-Homem no início da carreira, que nem nessa revista como vocês estão vendo aqui, né? Super-Homem Crônicas. Eu tenho aqui o 1, o 2, o 3. Preciso dar uma relida nesse material, mas eu acho muito incrível como que um alienígena consegue ser mais humano do que os próprios humanos. E eu preciso mostrar para vocês que no começo dos quadrinhos do Super-Homem, uma coisa que o Super-Homem era contra era a guerra. E se você pegar esse volume aqui, ó, Super-Homem Crônicas 1, que realmente está difícil de achar, as primeiras histórias fala muito de um alienígena que ele é mais humano do que os próprios seres humanos, né? Eu também achei interessante a abordagem desse filme, que me lembrou muito o Super-Homem do John Byrne. E
se você reparar todo o contexto do filme, porque tem o Garney, tem sabe, tem o Guy Garney, né, o Lanterna Verde. Se você reparar, dá a entender que essa DC Comics vai ser muito baseado no universo da DC pós Crise Infinita. Tem alguns conceitos, né, da Era de Prata, como o Krypton, o cachorro, mas eu achei genial. Só algo que eu fiquei pensando ao sair do cinema é como que esse mundo não tem nada a ver com o Super-Homem, né? A gente está vivendo uma época que as pessoas estão cada vez mais gananciosas, mais pensando em si, não é? O sistema está fazendo muito isso com a gente, mas é muito interessante você ver esse filme e você pensar nessas questões. Como que um alienígena consegue ser muito mais puro e humano do que os próprios seres humanos, tá? Bom, se você tiver na dúvida, é bom, não é? Vá no cinema. Mas a minha opinião é que eu gostei. Eu dou nota 9. E eu acredito que vai vir muita coisa boa agora do universo da DC Comics, ao qual a gente que é fã, a gente vai realmente se orgulhar, tá bom? Eu vou ficando nessa, essa é a minha opinião. Vejam o filme e não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Eu vou ficando nessa, beijos e abraços e até um próximo vídeo em grandes proporções cósmicas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.